Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem num mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. 11. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação.
Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável, e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fisson, e é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bedélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não! Tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles, e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão, e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra onde tinha sido tirado. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins, armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se precederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim: Onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irad, Irad gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, o pai de todos que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noém-Lameque, disse às suas mulheres: Ada e Sela,
ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão, um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enos, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Capítulo 5. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos, e depois gerou Enos. E depois do nascimento de Enos, viveu ainda 807 anos, e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enos viveu 90 anos, e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enos viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enos foi de 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos, e morreu. Malaleel viveu 65 anos, e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou Henoque. Após o nascimento de Henoque, Jared viveu ainda 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos, e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, ao qual pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos trará, em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos, um alívio tirado da terra mesma que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cam e Jafete. Capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus,
porque eu me arrependo de os haver criado. 8. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafete. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Dividi-la-ás em compartimentos, e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados, e sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado, e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e armazená-las-ás para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu, e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros e impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra, entraram na arca de Noé, um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca, com Sem, Cam e Jafete, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles, os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo o que voa de toda espécie, todas as aves e tudo o que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca de Noé. Eles chegavam, macho e fêmea, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo dos céus, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas: aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo o que se arrasta na terra, e todos os homens.
Tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves dos céus, tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Capítulo 8. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras dos céus, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão, e tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias, e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias, e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor. Tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos, como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues em mão. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com seu sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves,
os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, eram Sem, Cam e Jafete. Cam era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cam, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas. E não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafete, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos, e morreu. Gênesis capítulo 10. Eis a posteridade dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jefete. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Acenês, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Dodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cam: Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cus: Saba, Evila, Sábata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão, como Nimrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Recobotir, Cale e Rezém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Hete, assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Leza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Heber e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arão. Filhos de Arão: Uz, Hu, Jeter e Mes. Arfaxad gerou Salé, Salé gerou Heber. Heber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Getã. Getã gerou Elmodad, Salef, Asarmot, Jaré, Adurão, Uzal, Tecla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir,
Evilá e Jobabe. Estes são os filhos de Getã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É dele que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Heber. Após o nascimento de Heber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Heber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Heber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Arão. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Lote. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Lote, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos, e morreu em Harã. Capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam,
e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem, de acampamento em acampamento, para Neguebe. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: És sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me e a tomá-la por esposa? Mas agora eis tua mulher, toma-a e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Capítulo 13. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Lot o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Lot, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Lot. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Lot: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Lot, levantando os olhos, viu que toda a planície de Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tsoar. Lot escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separam um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Lot nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Lot o deixou: Levanta os olhos, e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioc, rei de Elazar, de Codorlaomor, rei de Elão e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim,
e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarot-Carnaim, e igualmente os Zusim em Ram, os Emim na planície de Cariataim e os Orréus em sua montanha de Seir até El-Farã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cadés, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, o rei de Elão, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume. E os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres, e partiram. Levaram também Lote, filho do irmão do Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Lote, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Roba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Lote, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando, Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que és o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, respondeu Abrão. De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos, e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão, nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. O Senhor Javé, como poderei saber se a hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades, uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres,
mas Abrão as expulsou. E eis que, ao pôr do sol, veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz, juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Capítulo 16. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava, Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, donde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida, e vais dar à luz um filho. Dar-te-ás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome. Vós sois El-Roi, porque dizia ela: Não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de poço Lahai-Roi. Ele se encontra entre Cadés e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu
e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Circuncidar-se-á tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e começou a rir, dizendo consigo mesmo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-se no mesmo dia, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa, ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos, juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: Voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás, à entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano,
A esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Fá-los-eis perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou, não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse, talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo, rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou, desculpai, se ouso ainda falar ao Senhor, pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou, que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu, não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Capítulo 19. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Lot, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, parais a casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Lot insistiu tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Lot preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram Lot. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Lot a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens, eu vô-las trarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam, retira-te daí, e acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem,
verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Lote com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois, viajantes, estenderam a mão e, tomando Lote para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os dois homens disseram a Lote: Tens ainda aqui alguns dos teus? Genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Lote, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Lote, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te, se queres conservar tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, se não perecerás. Lote disse-lhes: Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça, ela é pequena, e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Ségor. O sol levantava-se sobre a terra quando Lote entrou em Ségor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Lote, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lote do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Lote partiu de Ségor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Ségor, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então, a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Lote conceberam de seu pai.
a mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moab. Este é o pai dos Moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, que vivem ainda hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Negeb. Estabeleceu-se entre Cadés e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: Vais morrer por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado ainda, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: É meu irmão, é na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: Sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas, se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesses, a mim e ao meu reino, ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: Que tiveste em vista agindo assim? Abraão respondeu: Eu pensava comigo que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu disse-lhe: Faze-me esta graça. Onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe: Minha terra está à tua disposição. Fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: Dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificada. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz. Porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou-o, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando nasceu o seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberem se rirão de mim. E ajuntou: Quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, escarnecia de seu filho Isaque, e disse a Abraão: Expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso desagradou muitíssimo a Abraão, por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: Não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia.
Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente, à distância de um tiro de flecha. Porque, dizia ela, não quero ver morrer o menino. Ela assentou-se, pôs em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar, do céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e tem-no pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro, e habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás, nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas, da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força. Ignoro quem tenha feito isto, respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me disseste nada a respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho. Que significam, disse-lhe Melo rei, estas 7 ovelhinhas que puseste à parte? Aceitarás de minhas mãos estas 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que fui eu que cavei este poço. Por isso, deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus, com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou um tamariz em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento. Tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E, enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai! Que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. 15. Pela segunda vez,
chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste à minha voz. Abraão voltou então para os seus servos, e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Rus, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arão, Cassed, Azal, Feldas, Gedlaf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos, Tabé, Gaam, Taás e Maaca. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Tal foi a duração de sua vida. Ela morreu em Quiria-Arbé, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar. Abraão, tendo se retirado de junto da defunta, falou aos filhos de Het, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha defunta mulher. 5. Os filhos de Het responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua defunta no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar tua defunta. 7. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Het, disse-lhes: Se me permitis trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda em vossa presença, por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Het. Efron, o Iteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Het e de todos os que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me. Dou-te a terra, juntamente com a caverna que nela se encontra. E dou-te essa terra em presença dos filhos do meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra e, dirigindo-se a Efron, diante de todos, disse: Rogo-te que me ouças. Eu te dou o preço do campo. Aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. 14. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor. Uma terra no valor de 400 siclos de prata, entre ti e mim. O que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Het, isto é, 400 siclos de prata em moeda corrente no comércio. A terra de Efron, situada em Macpela, defronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Het e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, defronte de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois, dos filhos de Het para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Gênesis, capítulo 24. O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Mete tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito,
mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas, de forma alguma, para lá o meu filho. Pôs, então, o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E, tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias das riquezas de Abraão. E pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade para com meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destina ao vosso servo Isaque. Por isto conhecerei que manifestais vossa bondade para com meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar, quando sobreveio, com um cântaro aos ombros, Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, queres dar-me de beber um pouco da água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse, vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E, despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio siclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 siclos, e disse à jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu senhor, que não faltou a sua bondade e a sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha irmão chamado Labão. Este apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele. Por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos, deram-lhes palha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Serviu-se-lhe em seguida de comer, mas ele disse,
Não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então, o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai, à sua família, para aí escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe: talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor, respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água e a quem eu disser: deixa-me, por favor, beber um pouco da água de teu cântaro, e que me responder: bebe, e buscarei também água para os teus camelos. Essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com o seu cântaro aos ombros e desceu à fonte para buscar água. Eu disse-lhe: dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse: bebe, e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era filha. Ela respondeu-me: sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca lhe deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo. Se não, dizei-mo também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma-a e parte, que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. Ouvindo estas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa ele e os seus companheiros e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias. Depois disto, partirá. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem, deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Entretanto, Isaque tinha voltado do poço de Lacai-Roi e habitava no Negeb. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaque
e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: "Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo?" "É o meu senhor", respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo, Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Capítulo 25. Abraão tomou outra mulher, chamada Setura, a qual lhe deu à luz Zamrã, Jexã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jexã gerou Saba e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, os Latussim e os Laomim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eldaá. Estes foram todos os filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os, ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque, para-se a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Macpela, situada na terra de Efron, filho de Seor, o Iteu, defronte de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Het. É lá que ele foi enterrado, com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Lacai-Roá. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia, escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaió. Em seguida, Cedar, Adbeel, Mabsã, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Révila até Sur, que se encontra defronte do Egito, na direção da Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: "Se assim é, por que me acontece isso?" E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: "Tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú, porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: "Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado." É por isso que lhe puseram o nome a Esaú, Edom. Jacó respondeu-lhe: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." "Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura?" "Jura-mo, pois, agora mesmo", tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu,
depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico, habita nela. Eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, dar-lhe-ei todas estas regiões, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E, como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher, e como dizias tu que era tua irmã. Por quê? Respondeu Isaque. Eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. 17. Partiu Isaque, e tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerara, habitou aí. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu uma outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo, com Ocosate, seu amigo, e Ficol, general do seu exército. Isaque disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos conosco. Haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. 30. Isaque preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte pela manhã,
fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaque vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Síbea, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beeri, o Iteu, e Basemat, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Chegamos ao fim de uma semana de leitura da Palavra de Deus. Agradecemos a cada um de vocês por dedicar um tempo especial para fortalecer o espírito e o coração. Que essa jornada traga evolução, paz e clareza para as nossas vidas. Ao meditar nas Escrituras, que o Senhor renove suas forças e inspire um caminho de luz. Lembrem-se, a leitura semanal estará disponível todos os domingos, logo ao raiar do dia, para que possamos seguir crescendo juntos na fé. Que Deus abençoe cada passo seu, hoje e sempre. Obrigado